Sejam muito bem-vindos. Estamos começando o 5º episódio do Omnimedia Cast, o podcast que vai revolucionar a forma como as empresas pensam e investem em Omnimedia. Um espaço aberto para trocar, dialogar, aprender e, quem sabe, fazer você crescer cada vez mais através de insights valiosos. Eu sou Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimedia, e em cada episódio vamos somar experiência e conectar diferentes olhares com a presença de CMOs, CEOs, consultores de growth e branding de grandes players do mercado. Essa troca vai proporcionar uma visão abrangente sobre o mercado, além de te provocar a encontrar as melhores soluções em comunicação e mídia. Aproveite e siga o Omnimedia Cast em todas as plataformas para acompanhar diálogos enriquecedores que podem te ajudar a impulsionar o seu negócio. Hoje vamos receber aqui um grande nome do mercado, que pensa estrategicamente no crescimento dos negócios e constantemente está buscando novas formas de agregar valor real para as empresas diante dos desafios e transformações que vivemos. O Guilherme Soares é VP de Growth na Contabilizei. Grande referência no assunto, Guilherme já atuou como consultor de estratégia de negócios na Bain Company e liderou áreas de estratégia comercial e produtos na Latam Airlines. Bom dia, Gui. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela presença no nosso Omnimedia Cast. Gui, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você passou por grandes empresas, né? Você tem uma experiência muito vasta e, com certeza, passando por essas grandes empresas, grandes desafios, você teve muitos aprendizados ao longo da sua carreira. E eu queria que você dividisse um pouco com a gente essa questão aí, essas empresas que você passou e os aprendizados que você trouxe para cá. Legal, Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, contar um pouquinho da minha carreira, então, né? Eu passei, de fato, por diferentes tipos de empresa. Eu sou engenheiro e eu, logo como estágio na engenharia, fui para consultoria. Então, comecei minha carreira ali profissional na Integration. Depois, eu fiquei a maior parte desse primeiro período da minha carreira na Bain Company. E aí, lá em consultoria, você tem um aprendizado técnico muito importante, né? Eles têm, pelo menos na época, né, que eu participei, eles têm primeiro uma preocupação muito grande de dar todo o embasamento técnico, teórico até, né, de teorias as mais recentes, né, de mercado, de técnicas de administração de empresa, né, na Bain até você se passa periodicamente, a cada ano e meio, por cursos no exterior, né, ministrados por próprias pessoas da Bain mais experientes. Então, e óbvio, você entrando dentro de empresas grandes, né, e aprendendo como eles fazem, ainda tendo que melhorar, você aprende muita coisa, né? Você está sempre, normalmente, líderes ou vice-líderes de mercado, na qual essas empresas ainda querem melhorar algum aspecto, muitas vezes estratégico. Então, você é exposto a muita coisa e você tem um aprendizado de carreira, um aprendizado técnico, principalmente, muito, muito alto, né? Depois eu fui aí para o que a gente chama, né, pelo menos em consultoria a gente chama de indústria, né, mas não era bem indústria, fui para a Latam Airlines e aí lá aí começou um pouco a minha experiência de como tirar projetos do papel, né? Então fiz um pouco uma transição para uma parte mais de planejamento estratégico e projetos, mas eu fui andando um pouco nessa carreira mais pé no chão, ou chão de fábrica, digamos assim, né? Que eu pegando um pouco mais a parte comercial e aí tendo que de fato implantar os projetos, que é uma coisa que em consultoria você observa mais de longe, né? Não é você que tem a responsabilidade de colocar aquilo para rodar muitas vezes. E lá, então, nessa minha primeira experiência, eu tive que tirar projetos do papel. E aí como que você, né, num ambiente de uma empresa grande, você consegue o apoio de todas as áreas necessárias, né, e como você tem que casar super bem as agendas, porque, claro, as outras áreas também têm as suas próprias prioridades. Então, como você consegue atingir os objetivos com diversas ajudas e apoio de outras áreas. Foi parecido depois um pouco da Cielo, né? E aí, depois, começa em 2018 o meu histórico na Contabilizei, em startup, e aí é um outro bicho, né? Porque aí são estruturas menores, muito mais focada, né, em crescimento, em colocar as coisas, testar coisas novas, né? A startup está sempre descobrindo muita coisa e aprendendo os caminhos. E aí para mim é um link muito forte do técnico que eu tive lá na Bain, principalmente, de ter que implantar, como aconteceu, por exemplo, na Latam, né? Porque você está descobrindo muita coisa,
né? Startup, se você, depois a gente pode contar um pouquinho, né? Na Contabilizei, quando eu cheguei, era um produto para um perfil de cliente. Hoje a gente tem vários produtos para vários perfis de cliente, ainda produtos adicionais à abertura de empresa de contabilidade. Então, isso tudo foram descobertas, né? Tudo começa numa parte mais técnica de estudo de mercado, mas depois tem que fazer rodar, né? Tem que botar para acontecer. E aí eu acho que é onde eu consegui linkar essas duas experiências que eu tive para fazer os projetos saírem do papel e para ajudar a Contabilizei a crescer como cresceu. Então, foi uma passagem de carreira que acho que me ajudou a obviamente estar onde está hoje. As coisas se linkaram. Cara, que incrível, né? Assim, uma carreira muito bem dividida, né? Assim, porque consultoria é o que você falou, né? Consultoria acaba não implementando. No entanto, você tem uma oportunidade de conhecer diversos business, né? Diversas características e até aconselhar muitas dessas empresas. Aí você vai para uma Latam, que é uma referência, né? Uma grande empresa, consegue implementar muitas coisas, né? E aí te leva para o mercado, para o ecossistema de startups, que é uma coisa bem diferente e insano, né? Assim, muito legal. Parabéns aí pela carreira, muito, muito bacana mesmo. Cara, a gente viveu, assim, acho que 5 anos em um, né? Principalmente a pandemia acelerou muito, muitas mudanças aconteceram, muitas tecnologias novas sendo implementadas, muita coisa aconteceu. Como é que você enxerga a importância e as oportunidades e desafios do growth nesse novo mundo que as coisas acontecem muito rapidamente? Acho que a pandemia teve, como todo mundo sabe, a questão de acelerar a digitalização, né? A relação de trabalho, a relação de prestação de serviço e até onde as pessoas estão, né, para você comunicar com elas, acabou mudando bastante, né? As pessoas ficaram muito mais longe dos centros comerciais, de certa maneira, por um período, ainda e agora, depois, né, você tem muito mais home office, então longe dos centros comerciais mais fortes, então elas estão talvez mais em casa ou mais na regiões residenciais, e começa a ter uma predileção por serviços mais digitais, né? Então você, aí colocando o growth como a gente crescer à base de clientes, etc. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas de várias definições, né, que tem growth, mas surge uma oportunidade, né, de você ter que encontrar, né, aonde esse público está, né, e até em consumo de mídia, né, como é que ele está consumindo mídia agora, mas e também um desafio de alterar o que você tinha aprendido antes. Então a própria Contabilizei, a gente tinha iniciado algumas campanhas que focavam muito em centros comerciais, né? A gente tinha mapeado onde, né, o nosso possível público estava indo todo dia, e quando vem a pandemia a gente tem que fazer uma adaptação muito rápida, né? Uma adaptação que veio com um pouquinho de dor, né? Depois a gente pode comentar um pouquinho, né, de como é que pelo menos eu entendo que growth funciona, mas a gente tenta repetir, vê que não funciona, e aí entende onde está esse consumidor, faz pesquisa, e aí adapta muito bem a mídia. Então, é uma oportunidade do sentido até de que, às vezes, até da mídia digital, particularmente, até mais fácil, né? Mais rápido você ter um feedback, mas você tem que mudar tanto né, adaptar o meio que ele está consumindo e também o que você vai comentar, né? Até porque, de novo, se a pessoa agora está buscando alguma coisa mais digital, principalmente no período em que estava, né, em semi-lockdown, aí você precisa alterar a sua argumentação. Em termos de digitalização, aí foi 5 anos em 5 mesmo, né? O que a gente teve de salto, até os e-commerces mostraram isso, foi absurdo, né? Como avançou essa parte de fazer compra digital e consumir serviços digital. E ficou, né? Então você até personal trainers, psicólogos e etc., né, que você antes faziam todas presenciais e consultas e tinha que fazer isso obrigatoriamente durante o período de lockdown. Agora isso continua, né? Então você hoje continua, não sei, ter uma consulta da minha filha amanhã que vai ser virtual, né? A primeira consulta foi pessoal, agora a segunda já é virtual. Cara, então, muito louco. Até o meu cardiologista não tenho mais paciência de ir no consultório dele. Eu faço os exames
E aí a gente faz por vídeo. Ele analisa os meus exames e, cara, assim, facilitou muito. Assim, do meu ponto de vista, eu adorei assim, isso que aconteceu. E aí essa pessoa se locomove menos, né? Então você tem que achar bem o de novo, a gente tinha achado esses centros e aí teve que adaptar depois, durante a pandemia, obviamente, mas depois também não voltou ao que era antes, né? Teve uma mudança de configuração aí de onde as pessoas estão e passam a maior parte do dia, né? Muito legal. O Gui, a nossa audiência ela é super qualificada. A turma aqui realmente entende bastante do assunto, mas growth é um tema que ainda existe muita dúvida, né? As pessoas, de maneira geral, ainda têm um pouco de dúvida. E você é um cara que conhece muito. Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que é growth, como é que você separa growth hacking, falasse um pouquinho, até você citou aí, não, daqui a pouco a gente fala, então vamos falar agora, vamos aproveitar esse momento para você... Momento conteúdo, importante. Acho que pode ter várias visões aqui, né? Eu estou longe de ser o melhor teórico sobre isso, mas do jeito que né, como que a gente chama de growth na Contabilizei? A gente quase que coloca toda a aquisição de nova receita lá. Então, no modelo Contabilizei, você tem toda a parte do que surgiu como growth hacking, que é a parte online, né? A parte de entender as ferramentas, as mídias online, tanto performance quanto SEO, quanto Facebook, redes sociais, etc. Né? Isso está dentro, mas também está dentro branding, por exemplo, e está dentro a aquisição. Eu tenho uma equipe de vendas lá, né? Então está dentro essa aquisição também até, talvez de certa maneira um pouco mais tradicional. Então, como a gente separa lá, a gente coloca growth, tudo que a gente precisa fazer para, de fato, adquirir novos clientes, adquirir novas receitas. Mas isso deriva, eu acho, né? O mais comum, pelo menos quando a gente olha no LinkedIn, é que o pessoal cite growth como growth hacking, que aí surgiu muito de você entender os algoritmos, né, das ferramentas digitais, tanto de rede social como de busca, para ter a melhor eficiência, né? E aí é quando eu acho que se mistura uma parte analítica muito forte, né? Você tem, claro, que metade ou mais, né, de uma comunicação, do impacto que você tem com o cliente, tem a ver com a comunicação, né? Tem a ver com você usar a peça certa, o termo certo, a dor certa para falar. Mas o growth hacking, ele te permite fazer isso, os testes de maneira mais rápida, e quem entende muito bem o algoritmo, né? E como que é a resposta, tem uma performance melhor. Então você é muito analítico. Então eu até brinco que às vezes a gente pode gerar 25 peças, né? Porque ele quer atingir o público. A gente gera 25 peças, põe na ferramenta, né? E mede o resultado dessas peças na ferramenta. E aí você fala, bom, então na verdade o melhor argumento para esse público nesse contexto é esse aqui. E quem faz isso mais rápido, de maneira mais analítica, consegue ter uma eficiência muito grande. Até o link com SEO, né? Então você complementar bem o SEO, que, claro, tem todo o custo de você montar, de você entender, mas como ele é orgânico, quem consegue compor bem performance com SEO acaba tendo um custo de aquisição mais baixo. Então, o growth hacking tradicional, como foi surgido, é esse entendimento das ferramentas e dos testes e como que usa, não só para gerar um CAC menor, mas também como para fazer os seus testes. Mas depois, pelo menos no conceito que eu utilizo lá na Contabilizei, a gente linka isso indo até o final do funil de conversão, digamos assim, né? Então, aí a gente... Se aqui nós estamos falando mais de e-mail, né? A gente também linka aqui o topo, porque, né, mensagens que às vezes mensagens mais de topo de funil que não te dão o feedback tão rápido de uma venda, né? Porque você está ainda num outro momento do cliente, mas também aquela conversão final, né? Por que tem o drop do funil online? Como é que você resgata isso no offline? Então, aí a gente tentou abranger um pouco mais e pegar as outras duas pontas desse conceito já mais consolidado, que é o de growth hacking. Então, a gente deu uma expandida, digamos assim, no que a gente chama de growth lá. Perfeito, que aula, muito bom, maravilhoso. Gui, a gente tem na nossa audiência também tem muita startup, né? Startup que está começando. O que você recomendaria para uma startup como estratégia de growth hacking? O pessoal que está começando uma startup, qual o caminho? Como começar? Por onde iniciar? Obviamente tudo começa por uma tese, e aí esses empreendedores começando têm uma tese,
E a tese vai partir de qual produto e para que público de produto, né? A vantagem de usar essas técnicas de growth hacking é que você, no digital, pelo menos consegue testar né? A argumentação, né? Como eu comentei, né? Você às vezes pode fazer várias peças ou vários tipos de argumento para esse seu produto, para ver. E aí eu contabilizei até lançamento de produtos novos, a gente, em alguns produtos começou de um jeito, colocou para testar no público online e mudou, né? Como a gente argumentava, né? Qual que era de fato a dor do cliente. Mas também você pode testar os públicos e você pode testar nichos. Então, a dica que eu daria e até por uma questão de orçamento, né? Tentar ser o mais específico possível e fazer mais testes. Então, para tentar traduzir, né, em ferramenta, digamos assim, cria o maior número de campanhas possíveis com o público mais específico possível. Então, tenta definir profissão, tenta definir região, tenta definir idade, porque aí você vai entendendo qual argumento e até onde o seu produto é melhor aceito. E o digital te dá essa possibilidade. Às vezes, você depois que testa, né, o argumento e o público no digital, você vai para o offline. Aí você pode aumentar o seu alcance. E o offline tem uma questão de confiança, né? Tem uma questão de reputação, né? Claro. Que te dá para o consumidor ou para o potencial consumidor, te dá um pouco mais de segurança. Mas como você está ali em laboratório, provavelmente tem menos verba. E ainda não entendeu muito bem qual público, qual argumento, separar o maior número de, aí falando jargão, né, de campanhas possíveis, bem específica, porque é muito comum você tentar analisar pela média, e a média às vezes é meio burra, né? Então às vezes você deu uma média mais ou menos, mas você foi muito bem num público e não tão bem em outro com aquele argumento. Se você tivesse separado, até em cidade também, se você tivesse separado essas campanhas, você teria feedbacks muito mais assertivos para, digamos, pegar o melhor de todos os mundos, né? Então, acho que e a gente começou assim. Então, para quem está começando, tentar ser o mais específico possível para ir descobrindo qual é o melhor argumento, para qual público, qual é a dor, que vai te dar um índice, uma granularidade de informação bem maior para depois você trabalhar em campanhas aí maiores e até no offline. Perfeito. Quanto mais sniper, melhor, né? Menos tiro sim. de canhão e ser um pouquinho mais assertivo, tentar encontrar esse cohort mais específico. Te dá mais informação, né? Te dá mais informação quanto mais preciso você é, quanto mais sniper você for. Ô Gui, e a gente sabe que growth é praticamente core business de startups, de empresas de tecnologia. E negócios tradicionais também podem se beneficiar de estratégias de growth? Você acha que cabe isso? Lá na Latam vocês tinham estratégias de growth e em outros negócios tradicionais que você conhece, isso é bastante utilizado também? Na Latam não era tanto a minha área, né? Você tinha uma área de online forte, mas eu acho que dá para usar em duas maneiras, né? A primeira maneira é a mais, digamos, é você ser mais eficiente em marketing. E a segunda maneira, eu acho que é você testar mercados ou produtos novos, porque as empresas tradicionais também lançam, né, produtos novos e conceitos novos. E aí, claro, né, quando você está fazendo a parte mais de ser mais eficiente em marketing com o produto atual que você já tem, aí você tem que fazer uma composição muito forte com o que você já tem hoje e provavelmente muito forte com meios offline, né? E agora, mas a estratégia é válida, essa estratégia de CAC, de entender, né, de ter o feedback, talvez, né, quanto mais nichado for, aí um pouco menos, porque você está um pouco mais já estabelecido, mas quanto mais nichado for, você vai conseguindo alocar seus orçamentos para ser mais eficiente, né? Então você consegue não só abranger um público maior, mas você consegue também fechar o ciclo, né, do cliente. O cliente então escuta você na televisão, depois escuta no rádio, depois vê no YouTube, o reforço do argumento. Mas as estratégias para você ser eficiente são as mesmas, porque é muito fácil você também, assim como tem no offline, né, você coloca um dinheirão de repente num veículo que não deu aquele retorno que você queria, isso pode acontecer no online também, né? Você também pode entrar com um argumento incorreto e ali sky's the limit também, né? Então você pode gastar à vontade. Então esses conceitos, para que a área de marketing seja mais eficiente, eles também são aplicáveis.
A diferença para o segundo ponto que eu vou comentar é que você tem que estar muito bem integrado no que você já faz hoje, para não parecer que são duas empresas. Então é interessante, pensando numa empresa tradicional, estar dentro de uma mesma gestão de marketing. Então você está lá com um produto já estabelecido e você quer ser mais eficiente no seu orçamento, etc. É importante estar dentro da mesma gestão para que a mensagem seja a mesma, né? Já quando você está no meu segundo ponto, que é, vamos testar um produto novo, vamos testar um mercado novo, vamos testar uma forma nova, e eu quero fazer isso no digital e até no offline também, aí minha recomendação já é, de alguma forma, ter uma separação da equipe. Uma empresa grande vai toda hora ter problema, toda hora vai estourar, né? A contabilidade também, né? Toda hora estoura um cano, né? A gente brinca. Então, você vai ser consumido, muito provavelmente, pelo dia a dia. Então, se você coloca, digamos, dentro de quem tem que fazer o resultado core, a responsabilidade de também testar alguma coisa nova, a chance de toda hora ela ser chamada para resolver um problema no core, que é quem está pagando as contas da empresa, né, naquele momento, sem dúvida, é muito grande. A gente tem até coisas na Contabilizei que, quando a gente lança os produtos novos, a gente sempre lança com uma equipe separada, depois na hora que junta, mas vou dar um exemplo, aí tem algum problema na equipe de vendas, a gente tira do produto novo e põe lá. Então, o pessoal do produto novo fala, poxa, mas toda hora que dá um problema sou eu que perco. Então, a gente corrige isso, separando até uma gestão para olhar essas coisas novas. Aí meu conselho é deixar separado. Claro que em algum momento tem que juntar, mas pelo menos a gestão daquele projeto, os recursos têm que ser dedicados para testar alguma coisa nova, algum produto novo, de novo, que você queira lançar no mercado, para que a pessoa consiga ficar dedicada a isso. Lançar coisa nova, lançar conceito novo, exige uma dedicação enorme. Eu, até de conversas com outros fundadores, etc., talvez tenha, né, alguns gênios que têm aquela ideia à noite, lance um negócio, é um sucesso, mas tipicamente, na minha história da Contabilizei foi assim, é lançamento, teste, cabeça, pesquisa, reteste, cabeça, pesquisa. Então, te dedica muito tempo, te consome muito tempo. Então, precisa ter, na minha opinião, sempre uma equipe dedicada. É muito comum, né, numa empresa grande, você falar, você já está aqui no marketing fazendo esse produto que está consolidado, testa isso aqui também para mim, etc. E é difícil, é muito difícil conseguir gerir as duas coisas, né? São problemas diferentes e o core sempre acaba consumindo bastante recurso de alguma coisa nova que você queira colocar. Então, separa a equipe. Essa é a minha sugestão. O Steve Jobs fazia muito bem isso na Apple, né? Separava, ele sabia que para você ter uma inovação, ter um produto novo, se tivesse misturado junto com o produto que já está funcionando, que já está vendendo bem, a possibilidade daquilo nascer morto era enorme, né? Então ele conseguia separar muito bem isso. Então a dica é essa, né? Você ter separado para que você possa ter os dois focos, senão acaba se misturando e depois você o vê recurso é um só, né? E depois você vê como junta. Provavelmente a sua ideia original nem vai ser aquela que vai vingar, então depois você vê como junta no core, que a gente fala. Boa. Muito bom. Então é isso. Para estruturar um time de growth, tá aqui a dica do Gui. Então pode pôr na prática que funciona muito bem. Ô Gui, a gente falou aqui um pouquinho antes sobre tendências e desafios, né? E a gente estava falando um pouquinho aqui de novos desafios e dificuldades que surgiram aí recentemente. Então, como é que você enxerga o growth para os próximos anos, né? Quais são os desafios ou tendências que você poderia citar para o futuro? Eu acho que de maneira mais abrangente tem esse desafio constante de como conecta os meios, né? Então a gente e como você mede os meios, né? Porque às vezes é muito fácil você querer medir, fazer uma campanha mais offline e querer medir do jeito que você mede online. Vai sempre sair perdendo offline, né? Porque o cara que vem offline não está tagueado como está no online. Sem dúvida. Então acho que o primeiro desafio é como você conecta os meios e como equilibra, porque da mesma forma que o meio digital ele estava talvez um pouco mais barato no começo, porque você tinha menos gente lá, menos empresa tradicional lá, agora está um pouco mais caro, né? Vide Black Friday, que é o momento em que os custos unitários, os CPCs, são os mais altos, né, do ano, movido por empresas grandes que elas faziam intervalos, né, em grandes empresas de televisão. Mas lá também, né, a gente vê o movimento no offline querendo trazer mais startups e mais empresas
pequenas e médias para anunciar lá. Então tem o primeiro desafio é como é que equilibra isso. Então as grandes estão vindo para o online, a gente também tem que vir mais para offline, e como é que você compõe isso, né? Não é uma equação simples, ainda mais a mudança de mentalidade de como você mede cada mídia, né? Cada veículo. E no online, acho que o Google principalmente está indo numa tendência de que o algoritmo dele consegue te dar uma resposta melhor do que, às vezes, até os seus testes aqui. Então, quem é do ramo sabe, né? O search vem limitando um pouco os termos que você tem que fazer, né? A própria ferramenta, você pega só palavras e monta a frase que ela entende. Tem a Max Performance agora, né? Que você sobe as peças e ela encontra o melhor público, né? Você basicamente só pode negativar. Bom, estou sendo simplista aqui, mas... Então, a gente tem agora que se adaptar um pouco a como interpretar essas ferramentas, né? A princípio, pode parecer que a gente está perdendo um pouco de autonomia, e para algumas coisas está mesmo, né? O algoritmo deveria dar uma resposta melhor, mas também tem como você trabalhar, interpretar com o seu algoritmo. O que você testa direto no YouTube antes de lançar para Max Performance. Então, tem uma adaptação aqui de como trabalhar com essas mídias e os veículos, né? Digitais estão indo muito forte para essa questão de adaptação ao novo jeito do algoritmo quase que decide tudo. E, obviamente, tentar falar bastante com os veículos, né? Então, fazer bastante reunião com o Google, Facebook, TikTok, né? Enfim, os seus veículos, para tentar entender, né, como de melhor forma usar essas novas tecnologias e ferramentas que eles estão disponibilizando. Então, tá menos talvez, o início do teste na mão ali, né? De você criar todas as audiências, um detalhe. De repente, você pode usar um pouco mais o algoritmo. Mas eu acho que ainda tem um balanço de quando você faz o teste, de repente faz direto na mídia, né? Porque você tem controle melhor do que está sendo divulgado e aonde. A hora que você vê que aquele argumento que dá certo, de repente joga no algoritmo e deixa ele achar as audiências, os públicos. Então tem uma adaptação aí nesses dois pontos que a gente sofre ali um pouquinho às vezes. Legal. A gente fala muito na DAX a importância de você usar estratégias de omni-mídia, né? Até por isso que você falou. De repente, você está vindo, está tocando as coisas de uma maneira, mas um algoritmo pode mudar toda a história. E a gente vê aí, eu já conheço histórias de empresas que estavam com um único canal de aquisição e, de repente, por uma mudança de algoritmo, uma mudança da regra, quebrou a aquisição do cara, entendeu? Assim, simplesmente da noite para o dia não tem mais aquisição nenhuma, porque estava totalmente dependente de um único canal, né? E aproveitando então um pouquinho o momento mitos da mídia, né? Um dos mitos da mídia é que a mídia digital veio para substituir a mídia offline, né? Então, mídia digital vai matar a mídia offline não vai existir mais. E a gente sabe que isso é um mito, né? Inclusive, contabilizei, utiliza muito bem a mídia online e a offline de maneira inteligente. O que você acha disso, dessa história de que mídia digital vai matar as mídias offline? Não matou e até dá para usar até para conversão. A gente tem campanhas que aí Perfeito. A gente faz, por exemplo, naquela questão do... Vamos falar o Elemídia, por exemplo. A gente faz umas campanhas de conversão no Elemídia, em prédios comerciais que a gente sabe que tem ali um público aderente ao nosso. Então dá até para fazer algumas campanhas de conversão. E quando a gente faz ali a quebra geográfica, né, que a gente tenta isolar para ver o resultado disso, a gente percebe impacto. E tem também, óbvio, mensagens mais meio e topo de funil, que são mais adaptáveis à mídia offline. Tem uma questão de... Acho que a atenção do público, né, a atenção do espectador ali, parece que ele escuta com um pouco mais calma, ele vê com um pouco mais calma, ele está talvez até com mais tempo do que alguns veículos online, principalmente display, né? Acho que o display ele vê tudo muito rápido. O YouTube depende, né? Se ele está ali, às vezes ele está até escutando música, passa no YouTube. Então... Eu acho que o nosso olho ele está se acostumando a desviar de propaganda, né? O display com certeza. A gente já desvia, né? Já vira irrelevante. E já no offline, ele às vezes está mais, né? Está mais num momento mais calmo, eu acho que mensagens um pouco maiores, na minha opinião, elas passam bem em veículos offline. E, de novo, até conversão a gente consegue fazer. Então, é óbvio que é uma composição,
Tem uma questão de credibilidade também, né, dos veículos offline que a gente comentou. Então, é uma composição, não tem jeito. Claro que eu acho que no dispêndio ali deu uma equilibrada, né? Antes só existia a mídia offline, mas também veio as startups, né, que colocaram mais dinheiro aqui na mesa para marketing. Então, é um pouco teórico, né, a explicação, porque para ser mais prático teria que aí entrar, né, campanha a campanha, claro. Mas a gente, como você bem comentou, a gente faz mídia offline também e tem bons resultados. Tem que ter um pouco mais de paciência, né, porque, como diz, às vezes é melhor testar o argumento, testar a forma, testar a mensagem no online, que te dá um feedback mais rápido, e depois pulverizar isso no offline. Precisa ter um pouco de mais de paciência para ter os retornos. Você não vai ter o retorno carimbado como é no online, mas é saber trabalhar. Então aí precisa ter os dois perfis ali, né? A gente compõe até a equipe de marketing com um perfil que sabe mais ali do offline, sabe lidar melhor com o offline, e o perfil dos growth hackers que estão ali nas ferramentas. A gente fala muito lá na DAX, tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando você fala de mídia offline, você tem que tomar muito cuidado para rodar teste. Porque é muito fácil você desperdiçar dinheiro, né? Você desperdiçar verba se você fizer testes errados com mídias tradicionais, né? Porque o custo é muito diferente, né? Uma coisa é você contratar um AdWords, contratar uma mídia display, uma verba pequenininha, você errou, beleza. Quando você fala de mídia offline, principalmente televisão, né? Pode ser uma coisa que pode custar muito. Caro. Né? Então tem que estar muito consciente do que vai fazer, tem que saber muito bem se o programa está adequado, se o público é aquele, né? Para você realmente ser bastante assertivo nisso. Tentar testar em praça menor, né? Para medir aquela praça especificamente. Perfeito, perfeito. E vocês no Contabilizei, vocês fazem isso muito bem, né? Porque eu lembro de algumas campanhas que vocês fizeram e aí vocês iam colocando a mídia offline em uma praça, aí avaliavam e mensuravam o impacto daquilo, depois colocavam em outra praça, avaliavam e mensuravam aquilo. Essa é a forma inteligente de se fazer mídia offline, né? E vocês fazem isso muito bem. O Gui, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tem bastante gente nova aqui que está começando ainda. Gente que está saindo da faculdade, que está ingressando aí no mercado de trabalho. Qual que é a dica que você dá para um profissional que queira se tornar um geek, que queira chegar tão longe quanto você chegou? Eu acho que se for, né, na linha do growth hacking, eu acho que tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante as ferramentas. Os primeiros cursos que tem, etc., eles dão uma boa ideia, mas tem que entrar em bastante detalhe. Né, quando você está falando de ferramentas, é um assunto bem técnico. O erro comum que eu vejo, a pessoa às vezes esquece que tem a mensagem e o criativo, que a gente chama, né? Então, só foca ali na ferramenta, mas o criativo é 50% de novo ou mais do impacto que vai ter no cliente. Então, se você de fato quer ser um profissional diferencial na parte de growth hacking mais digital, tem que entrar no detalhe técnico mesmo. Assim, a equipe que a gente tem lá, os melhores profissionais nossos, eles entram e sabem o detalhe, sabem quando o Google, quando o Facebook muda um algoritmo, isso faz toda a diferença, entende todos os meandres técnicos por trás e dá trabalho, gente. Não vai ser um curso rápido online que te dá uma boa base, mas você tem que entrar bastante no detalhe e ter a ponta ali do criativo. Não esquece, chama alguém que às vezes conhece bem e sabe fazer boas artes para compor essa estratégia. E do ponto de vista um pouco mais abrangente, o cliente tem que ser escutado, ou o lead tem que ser escutado. É muito comum esse profissional, e até porque são profissionais mais analíticos e etc., eles não irem até a ponta de escutar e conversar com aquele lead, com aquele usuário, com aquele cliente, né? Tem que escutar ele, tem que marcar a conversa, tem que perguntar o que ele está vendo, o que ele pensou, por mais que não seja uma pesquisa estatística, que às vezes você vai ter que fazer lá 500 entrevistas, mas só de falar com 10, 20 pessoas você já tem insights muito valiosos daquilo. Então, o número responde muita coisa, mas não responde tudo. Então, quem faz bem essa ponte com o cliente, de escutar e até de ver, né, viu uma página ali, viu uma landing page, ver a reação dele, perguntar para ele o que ele entendeu, faz muita diferença, te corta muito caminho. Então são as duas coisas aí que eu vejo
que eu vejo como diferencial que provavelmente vai destacar um profissional de growth hacking, enfim, atuando numa empresa ou atuando na sua própria startup. Tem que ir para outra ponta ali e ouvir. Ficamos, o mundo offline. Tem alguém que brincou comigo uma vez, o mundo é offline, né? A pessoa offline, ela compra, depois se ela for fazer uma reclamação, ela vai ligar. Então, a gente tem que não esquecer que tem uma pessoa ali por trás que pode te contar muita coisa. E às vezes você fica viciado, né, na sua própria visão, porque você conhece a empresa. Então, pensa em contabilidade e abertura de empresa, que é um assunto super técnico. Às vezes a gente acha que o usuário sabe muito bem, né, o que a gente bota lá uma expressão e acha que ele entende. Na hora que a gente conversa, ele fala, cara, eu não faço ideia do que vocês estão falando aqui. E só de escutar esse tipo de coisa faz com que a gente adapte muita coisa dentro de casa e tenha melhores performances. Eu adorei que você falou, né, que o mundo é offline. Na verdade, a vida acontece offline, né? E tem se falado muito de metaverso. E aí o pessoal fala assim, não, metaverso, porque agora você vai viver no metaverso, que a vida no futuro vai ser no metaverso. E, cara, eu fico perguntando assim, e as necessidades fisiológicas que as pessoas têm? Você vai comer, você vai no banheiro, você vai dormir no metaverso? É difícil. Não dá, né? Não inventaram uma forma de você se alimentar digitalmente. Né? Mesma coisa, suas necessidades fisiológicas e também dormir. Então, assim, e contabilidade e abertura de empresa, a Receita Federal não vai te atrás de você no metaverso, né? Sem dúvida, né? Então é muito isso mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses gurus que falam de tendências, né? Para a gente não ficar caindo nessas falácias às vezes. O Gui, falando um pouquinho de experimentos de growth, como é que surgem as ideias de experimentos de growth? Como é que essas ideias, como é que vocês concebem? Quais métodos vocês utilizam para essas ideias de growth? Eu acho que pode talvez parecer clichê, mas ele é escutando o público. Né? Todas as ideias que a gente lançou recentemente, nos últimos 4 anos na Contabilizei, eles partiram de ideias do cliente, na verdade. Né? A gente faz pesquisa, escuta o cliente, pergunta as necessidades e daí que vieram os testes nossos. Então, de novo, né? Eu sei que tem histórias de pessoas super geniais, né? Que acordam e tem ideia de um produto. Às vezes o cliente não te dá exatamente o produto que ele quer, mas ele te conta a necessidade. Então, a gente perguntou muito, né? Como é o processo de um empreendedor, como é quando ele vai começar uma carreira, vai abrir um CNPJ, que outras necessidades ele tem, que mais ele está pensando, quais são as principais preocupações dele. Naquele serviço que a gente está provendo, quais são os medos que ele tem, né? Ou receios que ele tem. E aí, obviamente, a gente separa por público, né? Então, isso tem que ficar claro, né? Você tem que, de certa maneira, ter a segmentação do seu público e escutar em segmentos. Mas aí a gente escuta o cliente ou o empreendedor, nesse caso. A gente escuta o empreendedor, lista ali o que ele está pensando, sentindo, tendo dificuldade, para daí a gente bolar e depois a gente volta de novo num primeiro MVP com esse mesmo cliente. Então é daí que nascem as ideias. É mesmo a gente escutando a ponta real, digamos, que é o nosso cliente. A gente não se junta numa sala e pelo menos na Contabilizei a gente não faz isso, né? Se junta numa sala aqui, tem ideias geniais, né? Brainstorm sem nenhum input de fora e sai com a ideia. A gente parte mesmo de pesquisa com eles. Perfeito, maravilhoso. Que aula, que aula. Gui, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença. Eu acho que o conteúdo foi riquíssimo. Você é uma pessoa que tem uma bagagem incrível e esteve aqui com a gente hoje, dividindo todos esses conhecimentos. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje e te espero numa próxima vez. Obrigado. Legal, obrigado de novo a vocês. Tá? Quando quiser, estamos de volta aqui. Valeu. Então é isso, pessoal. Por aqui desbloqueamos muitos insights valiosos que nos fizeram subir alguns degraus da escadinha do crescimento. Obrigado, Guilherme, pela presença e por esse bate-papo extremamente estratégico, importante e de alto nível. Foi uma experiência e tanto, agora chegou a hora de colocar esse conhecimento na prática e gerar impacto real para o mercado. Quero agradecer também a todo mundo que vem nos acompanhando nos nossos episódios. O Omnimedia Cast vai ficando por aqui e para você não perder nenhum episódio e ficar por dentro de conversas ricas e exclusivas, siga nosso podcast nas redes sociais, @OmnimediaCast.